Você já deve ter ouvido diferentes termos quando se diz respeito a ofertar pressão positiva para o paciente, em especial quando ele está em ventilação não invasiva, ou seja, quando a gente está oferecendo pressão positiva por meio de uma interface e não por meio de uma via aérea artificial, que seria um tubo orotraqueal ou uma cânula de traqueostomia. Mas qual que é a diferença então entre esses termos, como por exemplo RPPI, CPAP, binível, EPAP? Deixa eu te explicar a diferença entre eles, vai ficar fácil de você entender. Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. E se você ainda não me segue aqui no canal, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para você receber informações sempre que tiverem coisas novas por aqui. Vamos falar então sobre os diferentes termos quando a gente está falando de ventilação não invasiva. Quando a gente fala em VNI, pensando em tratamento do paciente, em ofertar pressão positiva para, por exemplo, resgatar ele de uma insuficiência respiratória, a gente pensa principalmente em duas modalidades, que são CPAP e binível. Binível você também vai conhecer como bilevel, BiPAP, mas BiPAP é a marca na verdade, não tem nenhum conflito de interesse aqui, mas a gente tem costume de chamar de BiPAP quando na verdade é uma marca registrada quando a gente oferece 2 níveis de pressão para o nosso paciente. Por isso então é a mesma coisa que a gente falar binível ou bilevel, tá certo? Mas vamos primeiro entender então a diferença entre essas duas modalidades, CPAP e binível. Quando a gente está falando em CPAP, a gente está falando em uma pressão contínua na via aérea. Tanto que o C de CPAP é de continuous, de pressão contínua na via aérea. Isso significa que eu vou oferecer uma pressão tanto durante a inspiração como durante a expiração. É o mesmo nível de pressão que está sendo oferecido na INS e na ES. Então imagina que eu ajustei lá um CPAP de 10. Esse paciente vai estar recebendo uma pressão de 10 centímetros de água durante a inspiração e a expiração, durante todo o seu ciclo respiratório, e ele vai fazer a sua INS e ES diante dessa pressão positiva que está sendo ofertada para ele. O CPAP tem inúmeros benefícios. E aqui a gente pode pensar tanto num paciente que tem apneia obstrutiva do sono, por exemplo, que vai usar o CPAP não com o objetivo de ventilar esse parênquima, mas com o objetivo de manter a via aérea aberta, porque ele vai fazer um coxim de ar que mantém a via aérea aberta, impedindo as apneias obstrutivas do sono, né, ou pelo menos minimizando enquanto o paciente está usando o CPAP. Mas pensando em insuficiência respiratória, pensando a nível hospitalar, qual é o benefício do CPAP? Essa pressão contínua vai aumentar a capacidade residual funcional. Com isso, a gente vai melhorar a oxigenação desse paciente. Isso é importante a gente entender, né? Porque não vai ser para todo paciente que o CPAP vai ser suficiente. Se o paciente tem, por exemplo, uma alteração de ventilação, tem uma hipercapnia, o CPAP não vai ser suficiente. Agora, se ele tem uma hipoxemia, em alguns casos em especial, como, por exemplo, no edema agudo pulmonar, o CPAP vai ser mais do que suficiente porque ele vai aumentar a capacidade residual funcional, vai expor aquele alvéolo para a passagem de sangue, aumentando a oxigenação. O CPAP também tem grandes benefícios para neonatos, já que esses bebês, em especial os prematuros, vão ter uma redução dessa capacidade residual funcional, vão depender de alguns mecanismos compensatórios para manter a capacidade residual funcional, e o CPAP vai fazer essa função então de dar estabilidade alveolar, de manter aquele pulmão armado, assim minimizando as distorções de caixa torácica, melhorando a mecânica da respiração, até que esse paciente tenha uma certa maturidade do sistema musculoesquelético, sistema respiratório, para conseguir manter a sua respiração espontânea de forma mais eficaz. Mas então, CPAP, resumindo, vai ser uma pressão contínua nas vias aéreas que mantém então durante a INS, durante a ES, durante todo o ciclo respiratório. Já o binível, BiPAP, bilevel, como você quiser chamar, vai oferecer 2 níveis de pressão. Então a gente tem uma pressão durante a expiração, que é o EPAP, e uma pressão maior do que essa, que é o IPAP. Então a gente sempre vai ter uma pressão basal, que é como se fosse o CPAP, só que durante a INS eu ofereço uma pressão a mais. Por isso, então, 2 níveis de pressão. Aqui a gente vai ter alguns benefícios adicionais, porque além de aumentar a capacidade residual funcional, porque eu também estou mantendo essa pressão basal, como eu ofereço uma pressão maior durante a inspiração, eu gero um
delta de pressão, uma diferença de pressão entre a INS e a ES, o que faz também aumentar ventilação, aumentar volume corrente. E aí, então, para aqueles pacientes que têm uma hipercapnia, o binível vai ser mais recomendado, como por exemplo num DPOC exacerbado. Num paciente DPOcítico exacerbado, não adianta muito a gente oferecer só o CPAP. Vai depender, claro, de cada caso, mas de um modo geral, o que é padrão ouro é fazer BiPAP, binível, bilevel, 2 níveis de pressão para esse paciente, já que são pacientes que têm uma hipercapnia crônica e vão também estar com alterações da oxigenação durante essa exacerbação. Então, para esses pacientes, o binível pode ser mais recomendado, assim como para outros pacientes que têm alterações relacionadas à ventilação. Pois bem, então entendemos CPAP e binível, que são as modalidades mais utilizadas diante de uma insuficiência respiratória, por exemplo, no âmbito hospitalar. Agora, quando a gente está falando de fisioterapia respiratória, a gente usa muito essa pressão positiva como forma de terapia para alcançar os nossos objetivos terapêuticos. CPAP, binível, a gente utiliza também para atingir objetivos terapêuticos, a gente utiliza para aumentar a tolerância ao exercício, por exemplo, quando o paciente tem uma dificuldade em manter a sua capacidade de exercício, ele pode manter de forma muito mais eficaz quando ele está com uma pressão positiva, como por exemplo com o BiPAP, tá? Agora, a gente tem também outras duas formas de fazer pressão positiva para atingir objetivos terapêuticos. E aqui a gente não está mais falando em insuficiência respiratória, em resgatar esse paciente da insuficiência respiratória. A gente está falando em objetivos de promover a expansão pulmonar, de mobilizar a secreção, enfim, outros objetivos dentro da fisioterapia respiratória. E aí a gente tem dois termos que são muito comuns, RPPI e EPAP. Quais as diferenças entre eles? Quando eu estou falando de RPPI, eu estou falando em oferecer uma pressão durante a inspiração. Então, o meu objetivo aqui é incremento volumétrico, é aumentar o volume pulmonar. Por exemplo, num paciente com uma doença neuromuscular que tem dificuldade de expansão pulmonar, esse incremento volumétrico pode ser bastante interessante, como a técnica de air stacking. Isso a gente pode fazer, por exemplo, por meio de um AMBU, por meio de uma bolsa válvula máscara, que nada mais é do que oferecer uma pressão inspiratória. A menos que eu esteja com esse AMBU acoplado a uma válvula de PEP, eu vou oferecer pressão só durante a inspiração, que é o RPPI, uma pressão inspiratória intermitente, tá? Agora, quando a gente está falando de EPAP, a gente está falando de uma pressão durante a expiração. E aí a gente tem alguns kits de EPAP que vão ter benefícios em aumentar a pressão, né, aumentar a capacidade residual funcional, mobilizar a secreção e a gente tem outros benefícios relacionados ao uso de EPAP. Mas então RPPI vai ser uma pressão durante a inspiração e EPAP vai ser uma pressão durante a expiração, tá? Com diferentes objetivos, dependendo do que a gente quer alcançar, a gente vai escolher uma conduta ou outra. Resumindo tudo o que a gente falou aqui nesse vídeo, então, nós temos 4 termos basicamente relacionados ao uso de pressão positiva em pacientes em respiração espontânea. CPAP, que nada mais é do que uma pressão contínua nas vias aéreas, a mesma pressão durante a INS e a ES, durante todo o ciclo respiratório. Binível, BiPAP ou bilevel, que vão ser 2 níveis de pressão sendo oferecidos, um nível durante a inspiração e um nível menor durante a expiração. RPPI, que é uma pressão sendo oferecida somente durante a inspiração, e EPAP, que é uma pressão sendo oferecida durante a expiração. Eu espero que você tenha compreendido esses termos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e eu te vejo na próxima. Até mais!